Bom dia, irmãos queridos. Hoje é quinta-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E nós estamos com mais um Fé e Café e louvamos a Deus pela vida de vocês. Deus vos abençoe ricamente. Eu quero desde já convidar você a estar acessando as redes sociais, o Instagram, Facebook, YouTube e compartilhando com os irmãos. Vamos compartilhar e com certeza Deus vai abençoar muitos irmãos por meio desta programação da IP Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido pastor Vicente Tavares e queremos assim, irmãos, passar a palavra para que ele faça saudações aos amados irmãos. Pastor Vicente, bom dia. Bom dia, gente querida, povo de Deus, pastor Iron, a nossa equipe de suporte técnico aqui da nossa central de comunicação, que maravilha, né? Ao nosso povo de Deus, que hoje é um feriadão maravilhoso, nós estamos celebrando a independência do Brasil, né? Em 1823, Dom Pedro I, ali à margem do rio Ipiranga, deu o grito, independência ou morte, né? E o Brasil se separou definitivamente de Portugal. Mas nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Amém. Só corrigindo que é 1822. 22? É, 22. Mas tudo bem, isso é um dia, só para corrigir aqui a gente. Mas vamos lá, queridos. Hoje nós vamos continuar estudando aqui o Sermão do Monte e nós vamos ter esse tempo de devocional, tempo com vocês, mas também nós queremos orar, né? É importante nós buscarmos a presença do Senhor Deus. E eu convido o pastor Vicente, nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 33 a 37. E eu convido o pastor Vicente a nos levar em oração e orar pelos amados irmãos também, que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Pastor Vicente, querido, o senhor pode nos conduzir em oração? Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã maravilhosa, manhã de feriado, nós queremos nos apresentar e te apresentar nossas vidas, clamar em nome de Jesus pelas tuas infinitas misericórdias, a tua graça, que o Senhor venha nos socorrer para que toda a nossa reflexão, tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que for dito, expresse louvor ao teu santo nome. É o que nós te pedimos nessa manhã maravilhosa, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos então ler o texto? Vamos. Mateus 5, 33, está escrito assim, irmãos amados. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Querido pastor Vicente, é interessante esse texto, porque nós temos a ciência e precisamos lembrar que o texto de Mateus ele foi escrito para os judeus, né? Literalmente, quando Mateus estava escrevendo esse livro, ele estava com o objetivo, Jesus, né? Quando ele estava relatando esses ensinamentos, ele estava relatando aos gentios, e Mateus escreveu esses relatos de Cristo, e ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Então, o texto está deixando bem claro aqui que Jesus estava falando aos líderes religiosos e ao povo de Israel. E nós precisamos lembrar que esse contexto era um contexto de muita corrupção, né? O Sinédrio estava totalmente corrupto, ele estava vendido ao poder romano. Na verdade, muitos, até sumos sacerdotes, eram escolhidos politicamente. Nesse contexto, a fé estava totalmente deturpada, a moral totalmente perdida por causa da corrupção e do distanciamento de Deus, e principalmente, aqui a gente vê que o Senhor Jesus ele olha para todo esse cenário e traz um ensinamento que levam toda essa vida religiosa
e essa vida da nação de Israel à volta, né, aos ensinamentos do Senhor. Então, quando eu olho esse texto, ele está falando sobre juramento, né? E uma das coisas que eu estava aqui anotando enquanto nós estávamos conversando é que Jesus está ensinando a seriedade aos seus discípulos que deve haver em nossas palavras. E como o nosso falar deve ser medido não pelos nossos juramentos, né? E sim por um caráter honesto e um caráter íntegro. A gente não precisa jurar para provar as nossas atitudes e palavras. Jesus ele estava dizendo isso aos fariseus nesse contexto. Como é que o senhor vê isso, pastor Vicente, essa questão toda? A síntese do versículo 33 é exatamente essa de nós não quebrarmos as promessas que temos e devemos fazer ao Senhor. Ele conecta também esse texto com Deuteronômio 23, 21, que diz assim, diz assim, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Deuteronômio 23, 21. Então, nós não precisamos e nem devemos jamais fazer promessa, porque é um dever nosso cumprir com as nossas obrigações. Então, você não tem que prometer aquilo que você tem a obrigação de cumprir. Você Sim. não precisa declarar, você tem que fazer aquilo que deve ser feito. Por exemplo, uma promessa de casamento. Você prometeu a fidelidade no casamento, a aliança do casamento. Ela não pode ser quebrada. E esse relacionamento familiar é um reflexo do relacionamento com Deus, ou vice-versa. Então, a expressão que, olhando aqui o texto do versículo 33, ouvistes o que foi dito, mas ele termina assim, não jurarás falso, mas, olha só, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, é algo intrinsecamente. Então, eu não preciso ficar jurando pelo céu, jurando pela terra, jurando por mãe, jurando por pai, porque isso é uma obrigação de cumprir aquelas obrigações que nos são inerentes. Sim, muito bom, pastor. E é interessante também, meu querido pastor, em cima da sua fala, que o Senhor Deus, depois que ele traz essa observação e essa demonstração ao contexto histórico e às pessoas que se encontravam nesse contexto, ele diz assim, seja, porém, as tuas palavras sim, aí o senhor observar o primeiro sim, né? E sim. E o outro, segundo sim, e não, não. O que passar disto vem do maligno. É interessante que na cultura judaica, quando um judeu ele fazia um compromisso, eles tinham por testemunha o Senhor. Então, o primeiro sim era para Deus, como testemunha e justo juiz. E o segundo sim era para o irmão. E o não, a mesma coisa. Então, o Senhor Deus, ele sabia, porque isso estava baseado na lei moral de Deus, né? Que são os 10 mandamentos, que nós sabemos que os 10 mandamentos são divididos em duas partes. 4 mandamentos para um relacionamento com o Senhor e 6 relacionamentos com o próximo. Horizontal. Né? Então, é o vertical e o horizontal. Então, o Senhor estava dizendo isso, que quando nós temos qualquer compromisso com o próximo, qualquer voto que nós fazemos com o próximo, ele é o justo juiz. Então, a corrupção aqui, querido pastor Vicente, era tão grande que as pessoas tinham perdido a referência da vida judaica religiosa, que era Deus. O centro da adoração era o templo, não era mais Deus, né? E tudo girava em torno da religiosidade e não do Senhor do templo. Então, como é que o senhor vê isso, meu pastor querido? Não é interessante essa questão? Sim. Né? Eu vejo que tudo é consequência da queda que aconteceu no Éden, o pecado entrou, então a partir daí a raça humana toda ficou numa situação degenerada, né? Vamos colocar assim, caída mesmo pelo pecado, e não somente aqueles religiosos, mas nos nossos dias também, o contexto continua sendo o mesmo, porque a natureza humana depravada e caída é essa, que leva a humanidade toda a esse caos.
O certo é que quando a gente chega no versículo 34 a 37, que encerra sim, sim, não, não, qualquer outra coisa vem de Satanás, ele está dizendo para nós aqui, se de uma forma resumida, é que nós não devemos fazer juramentos desnecessários. Sim. Né? Primeiro, por causa da nossa incapacidade humana de cumprir. Nós não somos capazes de cumprir nem nada diante de Deus. Eu vou prometer que a partir de hoje eu não vou tomar mais Coca-Cola. Exemplo, né? Não adianta que você vai tomar Coca-Cola. Em algum momento você vai tomar Coca-Cola. Eu estou falando assim de uma forma figurada, para perceber a nossa incapacidade humana de cumprir os nossos votos. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque senão nós estaríamos realmente condenados eternamente. E Cristo entrou nessa história exatamente diante da nossa incapacidade. Mas Cristo está falando uma coisa aqui interessante para nós, diante de todo esse contexto. Nós não devemos fazer votos, porque nós vamos fazer votos enganosos. Primeiro, pela nossa incapacidade humana de cumprir. Né? Se a gente conseguir cumprir, por exemplo, nossos pagamentos, aqueles que são do nosso dia a dia, água, luz, telefone, né? e são inerentes ao nosso viver do nosso cotidiano. Isso é um compromisso que você tem que fazer. Mas aí você estabelece com o irmão, agora chegou com o irmão a questão. Olha, meu irmão, o irmão chega contigo diante de uma situação, eu preciso de uma ajuda, eu não tenho agora, mas eu vou te prometer para vem daqui a 2 semanas. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer o dia de amanhã. Então, você está prometendo algo que você não sabe se vai acontecer. É tua intenção, você pode até estar bem intencionado, mas alguém já disse que o inferno está cheio de gente bem intencionada, né? Então, precisamos ter cuidado com relação a isso. É verdade. Quando o senhor estava falando, eu me lembrei novamente do que estava acontecendo naquele contexto, o qual o senhor trouxe para o nosso contexto. Isso. Todo o conceito de juramento dos fariseus eram ofensivos a Deus. Porque para eles era uma maneira de evitar dizer toda a verdade ou estar preso à sua palavra. Então, o problema dos fariseus era que eles falavam, mas não viviam. Então, a partir do momento que eles tivessem que falar a verdade, eles estariam presos à sua palavra. E isso tornou-se o oposto do que um juramento que agradava a Deus, quando foi dito aos antigos. Né? Então, Jesus ele fala assim, sim, sim, não, não. Qualquer coisa que vá além disso é inspirada pelo pai da mentira. Então, a questão aqui estava em como servos de Deus na antiga aliança, a quem eles serviam com a sua palavra, ou a verdade, que liberta, ou ao pai da mentira, que escraviza. O texto é muito claro, né, quando o Senhor Jesus ele traz a observação aos antigos, porque os judeus eles tinham uma referência, como o senhor falou, e o relacionamento era entre eu e meu Deus, que refletia entre eu e o meu irmão. Se eu estou na presença de Deus, eu vou andar na verdade. Se eu estou fora da minha comunhão com Deus, eu vou andar na mentira. E aí é por isso que vem essa ideia de o que passar vem do maligno, pastor, e quando eu vejo isso é muito sério, pastor. Por quê? Porque a questão aqui é que o Senhor está dizendo, se você for fazer um voto comigo, cumpra. Quer um exemplo? Às vezes, eu não sei se o senhor há de concordar comigo, pastor, e se o senhor não concordar, fica livre para a gente aqui fazer as ponderações, mas o meu sogro, ele é batista, ele é de uma igreja batista, e o que eu admiro no meu sogro é a integridade dele com o voto que ele fez diante de Deus. E ele disse uma coisa para mim, num café que eu estava tomando com ele, que ele disse assim, antigamente, a gente andava nas igrejas, quando uma pessoa dizia, eu sou assembleiano, ele era assembleiano. Quando eu sou batista, ele era batista, sou presbiteriano. Aí ele diz assim, hoje eu não sei mais, porque as pessoas, a questão não é ser fiel a uma denominação, mas é ser fiel ao voto que fez com Deus. Né? Então, isso é muito interessante. Um exemplo também, o batismo, como o senhor falou ainda há pouco, pastor Vicente.
O batismo foi um voto que você vai andar na presença de Deus até o final da sua vida, em fidelidade. Então, a fidelidade, ela está aliançada com o voto que você fez com o Senhor na sua profissão de fé. O Senhor foi muito feliz também quando falou sobre o casamento, né? Que é uma aliança que o que separa é a morte. O restante, a gente tem que tratar junto com o cônjuge, pedir perdão, perdoar, suportar, amar. Meu pastor, comente um pouquinho sobre isso. Pois é, quando nós olhamos essa preocupação, eu não vou colocar, apesar que Jesus estava preocupado, naturalmente que sim, quando ele faz essa narrativa, porque nós vamos ver o seu meu irmão Tiago, lá adiante, no capítulo agora 5, versículo 12, dizendo o seguinte, olha só que conexão maravilhosa dessa narrativa, desse texto que nós estamos tratando aqui de Mateus 5, particularmente o versículo 37, que é a conclusão. Ele diz assim, acima de tudo, observem bem, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ou seja, o que é que a palavra de Deus nos ensina, né, diante dessa realidade? Que nós devemos ter cuidado realmente e uma preocupação e uma ação aqui, independente de qualquer coisa, de compreendermos que não devemos colocar o nome do Senhor em vão, em nossos lábios, né? Quando o senhor falou do seu sogro, eu pensei que era aquela questão antigamente, os acordos que se faziam, era do acordo do fio do bigode, né? Cumpria um acordo e aí estava selado, não precisava de cartório, nada, tá aí, você cumpria, era na palavra. Eu penso que essa atitude, esse procedimento, ele precisa ser evidente na nossa vida como crentes, como cristãos crentes. Nós precisamos realmente espelhar, refletir a glória de Deus através do nosso comportamento. É muito comum isso. Alguém disse, muito tempo atrás, eu não me recordo exatamente a fala, mas é mais ou menos assim. Uma desculpa de algo que você está sendo enganado é quando alguém te promete alguma coisa, né? Ou quando alguém te jura, melhor dizendo, quando alguém jura pela mãe, pelo pai, toma cuidado que alguém está querendo te passar a perna. Alguém falou isso lá atrás e eu nunca esqueci. E realmente, depois na nossa convivência, nós vamos percebendo que isso tem acontecido. Mas o importante é a gente concluir, a gente tem que sair com uma conclusão de toda essa narrativa, né? Porque a ênfase do Senhor Jesus, tratando ali com os judeus, os fariseus, os saduceus, que era a turma, a elite religiosa, que ensinava aquilo que não vivia, e eles tinham seus padrões morais, que eles mesmos não cumpriam, né? Mas exigia, colocava esses fardos pesadíssimos sobre a população, né? Sobre o povo, que também sofria ali já não só a carência material, mas agora tinha também essa opressão espiritual por parte das autoridades religiosas. Mas quando nós trazemos para o nosso cotidiano, nós vamos também perceber que hoje, em muitos lugares, eu tenho conversado com pessoas que estão chegando conosco nesses dias, né, vindo de alguns locais religiosos, que chegam assim, muito pesados, de muita exigência, de muito isso, muito aquilo, né? E essa exigência é endereçada ao compromisso com o homem, de completar o homem, de ali ser instrumento de suporte financeiro para aquela pessoa. E a gente sabe que não é bem assim que deve ser feito, né? E aí a pergunta é, onde está o Senhor Jesus, né? Aquela história, era tão lindo o culto, a fumaça subia no altar, e aí quando o fulano entrou, a som das trombetas tocando, a banda tocando, e quando o fulano chegou, né? Aquela euforia dentro do templo, aquela gritaria, aquela alegria. E eu fiz a pergunta para ela, onde estava Jesus Cristo nessa hora, né, que vocês estavam celebrando? Porque ali era uma coisa humana, né? Uma coisa... Por que eu estou trazendo essa narrativa para nós? Para nós percebermos a nossa fragilidade e o nosso cuidado diante de tudo isso. Então, eu não preciso ficar prometendo, eu tenho que cumprir as minhas obrigações. O irmão de Jesus, aqui, o meu irmão de Tiago, já disse, né? Então, ele confirmou as palavras de Jesus. Amém. Meu pastor, o senhor me trouxe uma lembrança que eu quero compartilhar um testemunho com os irmãos, né? Ao qual o senhor
foi muito solidário comigo na época, mas essa questão de Tiago realmente cair em juízo é um negócio muito sério. Olha lá, um juramento é um assunto sério. Sério um juramento. Uma pessoa que faz juramento clama a Deus como a sua testemunha. E o Senhor ele passa a ser o justo juiz daquele compromisso que você fez diante do irmão, né? Isso significa também que Deus pode nos punir se a gente não cumprir o voto. Eu disse que ia dar um testemunho e vou dar. Eu fiz alguns compromissos algum tempo atrás, pastor Vicente, e o compromisso não foi um compromisso tão alto diante do recurso que eu tinha. E aí eu fui lesado numa negociação e tive um prejuízo, também foi um prejuízo expressivo. E eu estava assim com um compromisso para honrar com um irmão da igreja, e eu falei umas 3 ou 4 vezes para ele, esperando receber, que eu iria pagá-lo. E aí o que aconteceu? Esse irmão, ele foi assim muito duro comigo, mas muito duro. Ainda falou assim: o senhor não é pastor? O senhor não é um homem de Deus? Por que o senhor está me enrolando? Né? Aquilo ali, pastor, foi terrível para mim. Foi um negócio terrível. Eu compartilhei com o amado pastor na época, mas cumpre as Escrituras. Por quê? Porque, na verdade, eu recebi uma certa punição no julgar do irmão, porque eu tinha prometido acreditando numa promessa. E a promessa não aconteceu. E a promessa não aconteceu, e o irmão, com uma certa razão, estava dizendo: esse homem ele não está cumprindo os seus votos. Então, o que acontece? Eu peguei, me desfiz de alguns bens que eu não poderia me desfazer e vendi e paguei esse irmão, né? E disse para ele, por mensagem, depois disso eu ainda não vi, faz um tempo já isso, e eu falei: você está correto. Eu tenho até aqui hoje isso printado e guardado. Eu falei: você está correto, me perdoe o transtorno que eu lhe causei. Às vezes, acontece isso conosco, a gente tem dívidas, compromissos, está acontecendo uma série de situações que nos impedem de honrar, e a gente não é mau caráter, a gente não é pessoa sem palavra, mas circunstâncias acontecem, e em vez de a gente chegar com o irmão ou com a quem nós estamos devendo dizer assim: meu querido, aguenta aí porque está tudo dando errado, eu vou lhe pagar, agora eu não vou lhe prometer. Daí ele vai te xingar, vai falar. Se acredita na promessa, fala mal. Se fala a verdade, fala mal também, não adianta. Mas a questão é que nós devemos chegar com isso. Foi um aprendizado para mim. Chegar com quem a gente tem algum compromisso e não jurar sem ter a certeza, ou se comprometer sem ter a certeza que você vai pagar naquela data. A gente não pode se comprometer com ninguém esperando receber algo, porque você vai cair em juízo. Isso é interessante. É a promessa, né? Isso. Eu penso assim, meu pastor, que esse texto ele é extremamente precioso. 33 a 37, ele está nos ensinando aqui umas questões. A gente pode concluir com algumas... É a minha conclusão, na verdade, tá bom? Tudo bem. Falar a verdade é melhor do que fazer votos, né? Então, é um primeiro ponto. Cumprir a promessa... Cumprir suas promessas é uma questão agora de caráter, né? Isso. Agora, não podemos esquecer que nós vivemos num mundo onde circunstâncias elas vão acontecer, né? E então, o que fazer? A pergunta é assim: o que fazer? A questão é assim: o que nós devemos fazer olhando para o texto, né? Que voto a gente deve fazer? Ou melhor, nós não devemos fazer promessas desnecessárias. Então, esse é um ponto. Você acabou de falar aí uma questão, e a gente é assim, até porque a palavra diz assim: se você emprestou, você não pode, quem deu o empréstimo não pode cobrar. É o que diz a palavra de Deus. Sim. É a minha percepção, né? Sim. Agora, quem tomou emprestado não pode pagar, realmente tem que justificar. Eu penso que tem que acontecer isso, né? Mas o que a gente finaliza aqui? Quando ele diz assim: sim, sim ou não, não.
porque o que passa disso vem de Satanás, e o de Tiago diz assim, vai entrar em juízo. Por que entra em juízo? Por causa da nossa incapacidade humana de cumprir, porque nós não sabemos, eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui nem 1 segundo, nós não sabemos, o teto pode desabar, pode Jesus voltar, Maranata, Amém. Não é verdade? E aí? Como é que fica a nossa promessa? E pior ainda é quando nós colocamos o nome de Deus nessa história, né? Aí a gente acaba caindo naquela síndrome de Adão, a mulher que tu me deste, né? Botou a culpa em Deus, ainda coloca a culpa em Deus, diante das questões que são inerentes ao nosso cotidiano. A nossa observação, pastor. E temos aí gente devemos orar também, né? Para colocar em oração, porque isso é uma contingência que atinge a todos nós. Né? E eu penso que é um tempo de oração para que, se nós estivermos dentro desse contexto, e todos nós estamos em algum nível, né? De viver num mundo que a gente precisa ter sabedoria para lidar com todas essas coisas. Vamos orar então por isso, pastor. O que o senhor acha? Amém. Orar, porque certamente nós temos muitas vidas que estão passando dificuldades, né? Por promessas que foram feitas, assim como o senhor acabou de testemunhar, e que em algum momento deu um imbróglio e a coisa acabou não acontecendo. Né? E como você mesmo disse, acabou vindo um pouco de juízo de Deus. Veio só um pouquinho de juízo de Deus, né? A mãozinha, como diz na congregação, irmão, diz assim, olha, rapaz, toma cuidado com a MD. MD, eu fiquei, que é MD? A mão de Deus, né? Quando ela pesa, né? Então, hoje eu tenho muito cuidado com essa questão, porque realmente, cuidado com a mão de Deus não pesar, né? Amém. Vamos orar por essas questões, né, pastor? São muitas demandas. Irmãos queridos, nós estamos encerrando, né? E como o nosso querido pastor Vicente Tavares falou, com muita sabedoria, precisamos orar. E eu quero também expressar minhas considerações finais, e depois o nosso querido pastor Vicente vai estar orando, interpretando a bênção, nos despedindo, falando aqui, compartilhando o conceito de jurar. Eu vou ler aqui. Jurar é um pronunciamento geralmente público, com caráter de cumprimento solene e jurídico da verdade. Então, sim, sim e não, não, nada mais é do que você falar a verdade. Não é dar desculpa. Né? E nós aprendemos, a vida cristã é um constante crescimento. E talvez você, meu irmão querido, esteja cheio de dívidas, cheio de compromissos, que você não conseguiu honrar, que está te tirando a paz. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Primeira coisa, faça o que eu fiz. Faça o que eu fiz. É o meu testemunho, eu estou compartilhando com você. Se você puder vender algo, venda. E outra coisa, aquele irmão que está sendo duro com você, isso é juízo. E você chegue com ele e peça perdão, e diga, você está certo, e pague. E terceiro, fale somente a verdade que Deus vai te honrar. Fora disso, vem juízo, porque procede do maligno. É dura essa palavra, mas é a verdade. E olha, irmãos, como é bom você aprender com os erros. Aprenda com os erros. Pastor Vicente, Deus lhe abençoe. Obrigado por sua presença. Irmãos queridos também, a palavra está com o senhor e o senhor pode nos levar em oração, suas considerações finais e também que o Senhor Deus lhe abençoe, pastor. Só uma observação, pastor. Eu me lembrei também daquela turma que costuma fazer juramento e cruza os dedos, né? Ainda põe o bichinho assim. Cruza os dedos, né? Por trás da mão, cruza os dedos, né? Era o que os fariseus deveriam estar fazendo naquela época, viu? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que se revela e tem se revelado, e a Tua palavra é maravilhosa, porque o Senhor fala conosco, assim como o Senhor falou conosco nesta manhã especial. O Senhor visite cada um dos nossos amados irmãos, o Teu povo, e todo aquele que se encontra diante de situações de promessas não cumpridas, de situações tão perturbadoras, porque isso realmente traz perturbações espirituais, primeiro no campo espiritual e, consequentemente, na nossa vida, no nosso cotidiano, que nós possamos compreender que falar a verdade, até porque mentir é algo que vem de Satanás, Satanás é chamado de pai da mentira. Senhor, que nós possamos, como povo de Deus, viver essas realidades,
que o Senhor socorra todo aquele que está passando por esta dificuldade, que o Senhor dê todo o suporte, o suprimento, não somente espiritual, a bênção espiritual, a solução espiritual, mas também que atenda às demandas e se isso sirva de uma lição, seja um ensinamento pedagógico para que não venhamos a cometer esses erros que é tão comum e nosso falar seja sim, sim ou não, não, porque nós sabemos que qualquer coisa diferente não é de Deus, não é do nosso coração, até pode ser do nosso coração enganoso, mas por trás nós temos o maligno trabalhando nessa questão e nós queremos distância do maligno. Muito obrigado, Pai Santo, pela tua permissão nessa manhã de estarmos diante da tua presença, Amém, ainda que seja um feriado, possamos estar levando ao teu povo e ao nosso coração primeiro a tua palavra de vida eterna. Muito obrigado. Então vamos despedir com a bênção apostólica, né? Amém. Tenha um excelente feriado, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o amor de Deus, o Senhor nosso Pai, a maravilhosa graça de nosso Senhor, nosso Salvador, Cristo Jesus, em nome de Jesus, as santas comunhões, a ação poderosa do Espírito Santo, Aleluia. Ele que é o nosso direcionador, nosso capacitador, esteja com você nessa manhã. Que esteja com a Igreja do Senhor Jesus espalhada em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus vos abençoe e até o próximo Fé e Café. Um abraço, queridos. Amém.